Saudações, colegas e professores da Unijuí Campus Santa Rosa. Aqui quem vos fala é o Maicon da Pieve. Foi nos dada uma questão aqui, falando sobre a questão da subsidiariedade do Código de Processo Civil em relação à aplicação dele no processo trabalhista. Uma questão em que certo advogado se deparou com uma questão em que não possuía norma no Código Trabalhista para seguir nesse processo. O que ele faz? Ele fica restrito às normas trabalhistas, ou ele pode ir até o CPC e buscar uma norma lá para subsidiar, para complementar o processo trabalhista. Então, primeiramente o artigo 15, em literis aqui, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ok? Vendo o que é supletivo e o que é subsidiário. Supletivamente significa dizer que o CPC, significa dizer que vou aplicar o CPC, apesar da lei processual trabalhista disciplinar o Instituto Processual, tá? E essa não for completa. Nessa situação, o Código de Processo Civil será aplicado de forma complementar, aperfeiçoando e propiciando maior efetividade e justiça ao processo de trabalho. Agora, a questão subsidiária significa dizer que a CLT não disciplina determinado instituto processual. Aí eu vou para o CPC e busco a norma para aplicar ao processo trabalhista. Quanto aos requisitos, temos alguns requisitos para se aplicar essa subsidiariedade. Tá? O primeiro requisito é a questão da omissão da norma. Tá? Primeiro eu tenho que ver, falta norma no processo trabalhista, falta norma na lei trabalhista. Essa omissão, eu vou para o CPC e busco normas que vão complementar ou que vão repor essa norma faltante no processo trabalhista. Primeiro requisito, relembrando, a questão da omissão da norma. Segundo requisito necessário é a questão de essas normas processuais não ferirem, não irem de encontro aos princípios do processo trabalhista. Tá? Não ferir aqueles princípios como tais, a oralidade. Então, primeiro requisito é a omissão. Segundo requisito, e muito importante, necessário, a questão de não ferir os princípios da CLT. Tá? Outra coisa, o artigo 15 não contraria o artigo 769 e 889 CLT. O que é o 769? O 769 se aplicar a execução no processo trabalhista, tá? Dizendo que vai se aplicar o Código de Processo Civil, e o 889, aliás, invertendo, o 769 se aplica à questão do processo de conhecimento, e o 889 aplica na questão do processo de execução, que vai lá aplicar a lei própria na execução. Concluindo então o nosso vídeo, vamos dizer que o direito processual pode ser aplicado ao processo do trabalho, aquele direito processual comum lá, o Código de Processo Civil pode ser aplicado ao processo de trabalho. A omissão da consolidação das leis do trabalho, lacunas normativas, aqui vamos ver também a questão das três correntes doutrinárias falando sobre lacunas normativas, lacunas ontológicas e axiológicas, compatibilidade nas normas do processo civil com os princípios e singularidade do processo do trabalho. Isso são os requisitos que falei antes, quanto à questão de faltar norma, tá? E não ir contra os princípios do processo de trabalho. Então, ainda que não omissa a consolidação das leis do trabalho, quando as normas do processo civil forem mais efetivas que as consolidações das leis do trabalho e compatíveis com os princípios do processo do trabalho. Tá? Então, agora vemos três correntes doutrinárias sobre o termo omissão do 769, para entender que tem uma corrente que fala sobre essa omissão, que ela é uma lacuna normativa, a existência, na verdade não a existência, a falta de uma norma que regulamenta o caso concreto, a omissão deve ser completa nesse caso, tá? Um instituto por inteiro. Exemplo, a ação cautelar e a ação monitória. Outra doutrina diz sobre outra posição diz a norma não está mais compatível com os fatos sociais, ou seja, desatualizada, e isso se fala em lacuna ontológica. Como exemplo dessa lacuna, podemos citar a aplicação de multa de 10%
para não quitação do valor da execução no prazo legal. Tá? E a lacuna axiológica, em que fala que a lei para o caso concreto, existe a lei, porém sua aplicação se revela injusta ou insatisfatória. Tá? Exemplo, na lacuna axiológica, a lei para o caso concreto, porém sua aplicação se revela injusta ou insatisfatória. Exemplo, citação. Se a LT não autoriza a citação por oficial de justiça. Então, no caso da nossa questão, o advogado se deparou com uma questão em que não se podia, não se tinha norma suficiente na CLT, então ele vai buscar esse subsídio no Código Processual Comum, sendo então o CPC que vai auxiliar, vai complementar essas normas faltantes no processo trabalhista. Esse foi o trabalho e fiquem na paz.